e de repente eu vou lá e digo, não, eu vou te decepcionar. Nossa. Então, o medo de desagradar, o medo de decepcionar os outros, então você bancar a sua escolha e sustentar, confrontar e frustrar pessoas tão importantes pra você... É muito difícil. Foi muito difícil, mas isso foi muito importante pra minha construção de autoconfiança também. Oi, esse é o Fora dos Autos, um podcast pra contar histórias reais e ser do jeito que a gente é. E hoje eu tô aqui recebendo Beatriz Brito, minha primeira convidada. Muito bom. Gente, eu não sei fazer isso, nunca fiz isso, mas a gente vai fazer isso aqui, todo mundo junto. Tá todo mundo aprendendo, a gente começa de algum lugar. E tô te recebendo aqui, tô muito feliz de você estar aqui, primeiro, de você ter vindo, eu nem acredito. A Bia foi uma das grandes responsáveis por construir esse projeto comigo, por me trazer coragem pra fazer isso, por me ajudar literalmente a tirar isso do papel, então eu te agradeço muito, é muito especial você ser a primeira. Eu tô muito honrada de estar aqui, importada de São Paulo. Importada de São Paulo. Maravilhoso. E, como vocês sabem, o podcast é justamente sobre a gente ser o que a gente é fora dos autos, né? Perfeito. Fora dos autos eu sou o quê? Ceramista, então eu fiz canequinhas para todos os meus convidados. Muito bom. Lindíssimas, porém, como a gente tá de noite, a gente vai beber um vinhozinho em vez de um café hoje, né? Por favor. Porque a gente merece. Sim. Então, para começar, eu quero que a senhora nos diga quem é você fora dos autos. Tem que beber, né, pra responder essa pergunta. Bom, enquanto a gente conversava, assim que essa pergunta foi feita, uma palavra veio na minha cabeça. Tu falou que era ceramista? Uhum. Na minha cabeça veio cearense. Olha! Interessante. Nossa, achei forte. Porque eu falei que eu fui importada de São Paulo, que eu É. moro em São Paulo. Mas a minha origem, ela diz muito sobre mim, porque eu fui uma criança que nasceu e cresceu na praia. Nossa. E isso eu acho que carrega características sobre quem eu sou. Me vem em mente alguns adjetivos também, se a gente pudesse traduzir, assim, se traduz em 3 palavras. Eu acho que eu falaria coragem, Uau. alegria Concordo. e sensibilidade. Eu falaria essas 3 palavras, eu acho que as 3, elas compõem, traduzem bem assertivamente bastante do que eu sou. A coragem, especialmente, mas a coragem ela não vai separada, né? Não se dissocia da sensibilidade pra mim, pra eu perceber o mundo, a maneira como eu me apresento, como eu me coloco nas coisas e ocupo os meus espaços. E a alegria também, porque essa é uma característica que eu não notava tanto, inclusive o significado do meu nome. Beatriz significa aquela que faz feliz. Olha só! Uhum. E essa sempre foi uma característica minha. Eu sempre fui uma criança muito alegre. Todo mundo me fala que eu preencho o ambiente, a sala também. E a energia positiva que eu boto nos projetos, nos espaços. De ser uma pessoa com um humor muito leve, ser muito easygoing mesmo, assim. E eu acho que isso tem a ver com a maneira que eu decido encarar, assim, as coisas. Por lentes positivas mesmo. Amei. É bem quem você é Perfeito. mesmo. Perfeito. E aí, já pensando justamente nisso, e eu me identifico com isso, né? O fato da gente ser muito alegre, da gente ser muito conversadora, automaticamente gera nas pessoas um sentimento de estranheza quando eu falo que eu sou advogada, principalmente criminalista. Sim, criminalista. E você começou, né? Você fez faculdade de Direito, estudava pra concurso. E mudou completamente de área e largou tudo e resolveu recomeçar. E eu queria saber como foi isso pra você, como é que foi essa decisão, como você tomou essa decisão. Olha, como muita gente, eu não fui exceção, eu vivi a minha transição de carreira na pandemia, eu já contei essa história algumas vezes. Eu fiz direito, eu era realizada no direito, prestei o AB, tirei minha carteira, advogava enquanto eu estudava para concurso. E eu sempre tive muito claro em mente que eu queria fazer provas de carreira, porque o direito pra mim tinha a ver também muito com essa função social e com o exercício de um cargo. Eu queria também associar isso à questão política, no sentido de eu quero mudar as coisas por dentro, Legal. que me indignam. Legal. Então eu quero poder estar num cargo que eu tenha condição de mudar as coisas. Sim. Então a gente fala que o judiciário é muito Claro. homens brancos, Héteros. velhos, né? Velhos. Então vamos renovar Sim. o rosto do judiciário. Então se eu tô reclamando e achando ruim, deixa eu mudar por dentro, eu vou fazer minha parte pra entrar ali. Isso era uma romantização absurda também, era uma visão de do impacto, do propósito que eu queria fazer. Isso não mudou, no sentido de não foi isso que se perdeu. O que me fez mudar
e entender que eu não gostaria mais de seguir adiante nessa escolha do concurso público foi mais o estilo de vida e os meus valores pessoais. Porque na época eu já tinha saído de Fortaleza há bastante tempo, eu estava morando em São Paulo fazendo uma pós-graduação, estudando para concurso. Depois eu morei em Porto Alegre, depois eu fui para Floripa. E eu percebi que eu descobri sobre mim que eu valorizava muito essas questões da liberdade da minha autonomia. Eu comecei a refletir que ser aprovada, alcançar meu objetivo, seria perder aquilo que eu valorizava tanto. Nossa. É quase como se o sucesso fosse... É quase como se... Problemas técnicos, tudo bem. Tudo bem. É quase como se o sucesso, ele fosse... uma perda, né? Sim. Quando eu chegar lá, na verdade, eu vou perder o que eu mais valorizo no meu cotidiano. Nossa, mas muita maturidade pra perceber que isso. Que é o montar a minha rotina. Porque assim, eu tinha uma rotina do cão, de concurseiro. Né? Que nem estudante de medicina, né? É, assim, claro. Eu estudava muitas horas por dia, eu não tinha finais de semana. Eu passei anos sem viajar, sem férias direito. Porque se eu volto mais cansada da viagem do que, né? Claro. Então, se dar conta que eu gostava daquilo, eu curtia aquilo, de ir treinar na hora que eu definia, alocar o meu tempo da maneira que eu gostava e poder viajar. Na época, o home office, o teletrabalho não era... Começou depois da pandemia, mas... Só que eu tinha essa rotina já. Sim. E eu falei, eu vou perder isso daqui pra ir todo dia ter que ir pra uma instituição e pra um órgão que não fui eu que escolhi a cidade que eu vou morar. E eu vou ter que estar mudando a cada 2, 3 anos. E passar 10, 15 anos pra no máximo chegar na capital. E nos estaduais, né, no caso. Então, isso me começou a me incomodar um pouco. E era um incômodo que vinha na minha cabeça e eu empurrava pra debaixo do tapete. E eu sempre me dizia isso. Esse é um problema pra eu resolver depois. Quando eu passar, eu penso. Sim. Porque não tinha muito tempo de eu ficar fritando nisso, porque logo tinha um outro edital. Então eu falei, cara, eu não tinha vou... que estudar. Eu falei, eu não vou ficar antecipando um problema que ele não existe na minha vida hoje. E eu segui estudando por 4 anos. Assim, Nossa. A pandemia pausou e criou o espaço onde eu tinha tempo, de fato, né? Porque quando veio a pandemia, as provas foram suspensas. Falei, agora eu não tenho o próximo edital mês que vem. E aí começou-se a criar espaços vazios e silêncio. E aí você começou a refletir. Eu me deparei com essa questão muito de frente, assim. Eu quero seguir com isso, ainda faz sentido. Eu também acho que eu só me permiti fazer isso porque eu passei. Na primeira fase, que era um objetivo muito ali, eu tava muito competitiva, eu já tava fazendo 90% nos simulados. E ali nos provas... Foi uma forma de teste Provas também, né? de juiz e promotor, eu sabia que se eu tivesse ali fazendo 88, 85, eu tava dentro. Sim. Então, eu sabia que era questão de tempo. Eu não sei se eu teria me permitido repensar, se eu ainda estivesse ali, será que eu tô querendo desistir porque eu não tô conseguindo bater ainda, né? Sim. Então, eu acho que esse espaço também veio dei check ali naquele... Eu tava obcecada em nivelar consegui e aumentar a chegar pontuação. ali. E agora? Qual que é o próximo passo? Se eu seguir isso daqui, significa que... O quê? Significa que eu vou ter que assumir, significa que eu odiei. Não gostei. Aí a pessoa é muito louca, competitiva, né? Porque assim... mas é o ser humano, né? Todo mundo exatamente. É assim. Então, a gente não tem como saber, mas veio disso, assim. Desse foi um momento lugar de pausa, foi um lugar de estilo de vida, foi pelo... O que isso representa? Porque eu poderia empreender no direito advogando. Claro. Só que eu já tinha claro que isso eu não queria. Entendi. Então, assim, na minha cabeça se não for pra assumir esses cargos, então eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Vai ser outra coisa. Uau. E aí, nesse momento que você decide fazer isso, você não ficou com medo do julgamento das pessoas ou da galera falar, tipo assim, cara, você enlouqueceu? Você perdeu a cabeça? Bom, algumas pessoas pensaram isso. Eu descobri depois. Depois elas Claro, me confidenciaram que elas me acharam muito loucas. Eu lembro até hoje do lugar onde eu tava quando eu liguei pros meus pais. Eu liguei pra eles de vídeo e a expressão da minha mãe, assim, o semblante dela, eu acho que ela não acreditava. Na hora... Ai. Eu acho que ela devia estar... Ela tá tendo uma crise. Tanto que a reação pode foi ser uma crise mesmo. Filha. E você tá pensando em fazer o quê? E você, assim, calmíssima, como se ela não estivesse ouvindo Nossa. Mas depois isso foi escalando nos dias seguintes, nas semanas seguintes. Mas te respondendo diretamente a pergunta sobre se eu tive medo do julgamento, esse não era o meu medo central. Eu confesso que eu nem pensava nisso, assim, eu não abri espaço pra pensar nisso. Se as pessoas julgaram ou não, eu nem... Não sei, eu não perguntava, assim, isso não foi algo que passou por mim. Eu tinha 2 medos. O meu medo principal, que eu sentia assim no corpo, na pele, assim, desesperador, era o medo de me arrepender. Nossa. Eu tinha muito medo de estar fazendo a maior burrada da sua vida. minha vida. Assim,
Era um medo, assim, físico de eu posso estar fazendo uma escolha muito errada. Tipo, e eu daqui vou a me 5 arrepender, anos e eu vou olhar tem como pra eu voltar. trás. Não tem como voltar. E não tem como eu voltar. É. Eu não vou recuperar. Fazia 10 anos que não tinha concurso no MPCará. E era um concurso de promotor no meu estado. E você retomar isso e perder... Eu sabia que era uma escolha que ia ter consequências, assim, que não eram leves. Severas. Posso perguntar uma coisa? Sim, claro. Claro. Por quanto tempo? 4 anos. Ah, 4 anos. Bizarro, né? Porque é praticamente o tempo da Tem faculdade, que ficar né? 3 anos. O tempo da faculdade Você tem que fez ficar 3 anos de faculdades, prática, né? É. Eu estudava pra juiz ou promotor, então... advogada. Tinha que ir às práticas jurídicas de 3 anos. No Sim. 4º ano que eu fiquei competitiva mesmo. Realmente é o tempo. É o tempo pra você ir pra cabeça, assim. Então esse era o seu maior medo, na verdade? O meu medo era me arrepender. O medo de me arrepender pela questão financeira, pela segurança, de, tipo, ser uma fracassada. Estabilidade. Ser aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa, assim, que... Nossa, ela tinha tanto potencial? Nossa, para com isso! Não, é porque você falando disso aí, mexe muito num lugar muito específico meu. Porque não só o podcast, mas eu tô passando por um processo dentro da minha carreira. Não tô mudando de carreira, mas tô largando, né, de certa forma... Sim. A estabilidade, tudo, Sim, de você conhecia até aqui, né? Do que eu conhecia até aqui, estar trabalhando no escritório que eu trabalhava há 7 anos pra abrir o meu próprio escritório. E você falou, é exatamente esse o medo que eu tenho. Tipo assim, às vezes as pessoas falam assim comigo, mas você tá feliz? Eu tô feliz com a minha escolha. Tipo, mas você tá na dúvida? Não é dúvida, mas é o medo, de fracassar, de dar errado. De daqui a 2 anos eu olhar e falar, tipo assim, cara, por que eu fiz isso? Eu poderia ter ficado ali, eu já sabia qual era a história. Exatamente. E eu tenho muito medo disso. E aí, às vezes, as pessoas confundem mesmo, de achar que isso é uma indecisão. Mas não é. Tipo, não é uma indecisão. Mas é um medo realmente do novo, né? Sim. É a falta de garantias escancarada, na verdade. A falta de garantias escancarada. Então, eu tenho falta de garantia escancarada. Eu sabia que... Então, era um medo de... Eu posso estar fazendo uma decisão muito errada. Eu posso estar fazendo uma cagada, assim, na minha vida, na minha trajetória profissional. Sim. E eu não tenho garantia nenhuma, sinalização nenhuma de que isso vai dar certo. Eu não tenho referências, ninguém na minha família empreende. Ao meu redor, eu não tenho o QI, né, quem indica ali. Eu não tenho uma rede. Eu tava fora da minha cidade natal, porque quando a gente tá na nossa cidade, a gente tem a nossa rede de infância, da escola, da faculdade. Não, eu era uma ninguém, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí, cara, poderia dar muito errado. E como é que você lidou com isso? O que você diria pra mim, por exemplo, hoje? Pra eu passar por esse medo de uma forma mais tranquila? Porque 100% tranquila, ninguém vai passar, óbvio. O que eu me dizia sempre é que, sim, podia ser que eu me arrependesse, mas eu me arrependeria mais de não ter descoberto isso. Uau. Né? Ter ficado no si, presa numa escolha... Que aí eu posso me arrepender de não ter feito, né? É melhor se arrepender de ter feito. A vida inteira pensando, e se eu tivesse saído? Sim. Né? Porque eu prefiro ir lá ver. Sim. E pagar pra ver. Sim. Porque na pior das hipóteses, eu sempre pensava isso. Eu sou nova, eu tenho força de trabalho, eu sou pessoa inteligente. Cara, eu tô mudando agora, eu recomeço uma vez, recomeço mais outra. E aí o medo, ele fica um pouquinho menor nesse sentido, porque ainda hoje, como autônoma, empreendedora, quando você vai fazer projeto avulso, assim, autônomo, que você não tá embaixo de uma institucionalizada, né, uma grande corporação, esse medo do risco, ele é sempre mais escancarado. Não que a estabilidade, a gente sabe que também tudo pode mudar, politicamente, tudo. Mas quando você trabalha de maneira autônoma e vai empreender seus próprios projetos, isso é carne viva. Você não tem uma sensação de segurança o que vai dar certo. Na verdade, tá escancarado todos os dias que talvez não dê. Então, eu volto pra mim muito com essa força de você tem que aprender a confiar em você. De que você tem condições de fracassar, você entender que a gente aprende a perder, saber perder, e que a gente aprende a... Cara, a gente confia na gente mesmo pra arregaçar as mangas e eu vou fazer o caminho de novo. E daí, se eu fracassar e der tudo errado, eu vou começar outra coisa mais uma vez. Porque eu tenho força de iniciação. E eu sei que eu vou fazer outra coisa certa. Legal. Então, essa coisa do... E se der tudo errado? Eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu vou conseguir um emprego, eu não vou morrer de fome. Vou recomeçar. Eu vou recomeçar de novo, sabe? E aí, depois que você faz isso uma vez, parece que fica um pouquinho mais fácil, menos assustador atravessar. Fazer as próximas. Então, eu tinha esse medo muito grande de me arrepender. E eu lembro até hoje, quando saiu, foi muito marcante, eu fiz um post no meu Instagram. 2 anos depois da minha decisão, acabou esse certame. E os meus amigos que seguiram tomaram posse. Foi um alívio tão grande, um sentimento assim. Eu chorei muito nesse dia, quando eu vi aquele diário oficial. As pessoas entrando naquele... das pessoas.
E eu senti um alívio imenso que eu tomei a decisão certa. Nossa, sim. O meu ciclo, ele só encerrou ali. Naqueles 2 anos foi que passou e eu enterrei esse mês de arrependimento. É porque foi quando você 2 viu anos efetivamente, depois. né? Porque aí eu vi onde eu tava, E como eu onde me você sentia poderia estar. fazendo. Legal. E eu olhei pra trás e pensei, imagina se eu tivesse ficado esses últimos 2 anos Ainda estudando. ainda estudando. Porque eu também tinha claro isso. Algumas pessoas me questionaram, por que tu pelo menos não termina essa prova? Imagina se você tivesse terminado, você ia ter E eu perdido lembro tempo. de pensar assim, mas o custo de oportunidade. Nossa. O tempo, o dinheiro Sim. e o emocional envolvendo uma Nossa. coisa que eu já sei que eu não quero. É, não. Eu não sei quanto tempo isso vai levar ainda. Sim. A gente estava no auge da pandemia. Nossa. Então, ver isso 2 anos depois, olhar pra trás e dizer, olha quanto eu construí nesses 2 anos, olha que lugar completamente diferente eu já estou. Que bom que eu tomei essa decisão. Então foi um alívio, eu chorei muito de alívio, porque nesse dia saiu, assim, o peso das minhas costas. Tudo. Ali eu entendi, eu olhei aquele diário oficial e pensei, eu não gostaria que meu nome estivesse aqui. Aí eu tive convicção que eu tomei a decisão certa, mas foram 2 anos. Ainda tateando. Tateando. E aí, não era um medo de julgamento, mas foi um confronto difícil comunicar isso aos meus pais. Porque eu sabia que eles apostavam, eles investiram em mim, no projeto, na minha Claro. educação. Eu nunca senti culpa por isso, mas eu sabia que eu estaria confrontando eles diretamente, em termos de valores, de segurança, estabilidade. Eu sabia que era um sonho deles. Claro. Minha mãe costumava me dizer que no dia que eu tomasse posse, ela poderia fechar os olhos e morrer. Nossa. No sentido de assim, Tranquilidade, a minha filha está eu encaminhada. fiz o que eu tinha meu que papel, fazer. fiz o que eu tinha que fazer. Entendi. Se eu morrer no dia seguinte, eu sei que ela tá encaminhada. E eu tirei isso dela. Então foi difícil pra eles, então foi difícil pra mim também esse confronto de romper com expectativa tão grande do que a família tem de você. E aí foi muito determinante pra mim, eu tenho um ambiente depois dessa transição de carreira. Muita gente vive isso na maternidade, muitas mulheres vivem rompantes em outros lugares. Pra mim, esse lugar de construção de autonomia e individualidade veio muito grande nessa transição de carreira, porque foi pela primeira vez que eu rompi com aquilo que esperavam de mim. Porque eu sempre fui a boa aluna, eu sempre performei muito bem na escola. Então, os professores, diretores, os pais, todo mundo, eu agradava todo mundo. E de repente eu vou lá e digo, não, eu vou te decepcionar. Nossa. Então, o medo de desagradar, o medo de decepcionar os outros. Então, você bancar a sua escolha e sustentar, confrontar e frustrar pessoas tão importantes pra você, É muito difícil. foi muito difícil. Mas isso foi muito importante pra minha construção de autoconfiança também. Da mulher que eu sou hoje, dos movimentos que eu fiz. Sim. Eu olho pra trás, e agora faz 5 anos, né? E é bem claro pra mim. Foi bem o quanto determinante. Isso foi determinante na minha construção, na minha individualidade, nessa separação de romper com um projeto de vida que construiu pra mim, que não foi aquele que foi o meu. Eu dei check em todo o script, depois eu comecei a quebrar. Exatamente. Deixa eu queimar todas as fontes agora. Agora, calma, conta um pouquinho o que é que você faz. Porque a gente É, falou, a gente tá falou. falando de mudança, Exatamente. não falei, né? Gente, é o Falou. meu primeiro, né? Então, assim, eu devia ter começado com essa pergunta. No caso, conta Não, é um porque você pouquinho começou sobre o que com você Fora dos faz. Autos. É, exato. Mas eu Agora tinha a gente que vai falar de ter trabalho, perguntado. depois que introduziu. Conta um pouquinho, tá bom. porque, né, saiu do direito, dos estudos e foi fazer o quê, Beatriz? Eu comecei focando... isso é um movimento interessante porque eu sabia que eu me interessava por carreira, por desenvolvimento humano e psicologia. Então, meu primeiro movimento foi... Eu fui fazer uma pós em psicologia na PUC. Eu sabia que eu queria trabalhar com gente. Eu tinha dúvida na época se eu queria fazer uma faculdade de psicologia pra ser psicóloga. Olha só. Só que ao mesmo tempo eu também tinha clareza de que eu era a pessoa nerd... Fomo de diploma, né? Fome de diploma. Que, né, eu tinha assim na minha cabeça aquela perspectiva assim, cara, eu quero ser psicóloga ou eu só quero um diplominha pra embasar O pra que eu eu me quero sentir ser, menos segura. sim, tá. Né? Assim, eu realmente quero esse conhecimento, eu quero exercitar a clínica, ou eu só tô insegura querendo que algo valide. Perfeito. Então eu falei, até eu não ter certeza e clareza que eu quero exercer a clínica que preciso de um diploma, eu não vou entrar só pra ser a boa aluna, né? Ótimo. Mais uma vez. Sim. Então eu assumi o compromisso naquele momento de ter uma expressão em inglês que chama learning by doing, que é você se comprometer a aprender pela prática, experimentação e não pela teoria. Então eu Legal. mudei também um modus operandi meu ali nesse momento. Até então era tipo, estudo. eu quero ser aquilo, então vou estudar tudo, vou Aham, zerar a bibliografia e aí eu E vou depois? exercitar, porque isso vai validar com o que eu possa fazer. Na transição de carreira, eu falei, eu vou fazer o contrário. Eu vou experimentar e aprender o máximo com a prática. E a partir do que eu me interessar genuinamente, eu vou aprofundar o conhecimento para embasar tecnicamente o que eu entendi que eu quero fazer. Então eu comecei a me explorar mais. Foi um momento que eu era muito rígida e muito certinha, e eu passei a ser mais leve, mais fluida, mais livre. E ali eu me encontrei também. E eu passei a entender, eu lembro muito desse momento de falar algumas vezes em terapia isso. Cara, quando eu sigo
script, tô naquela rotina general de tudo que me ensinaram a ser, eu performo bem e eu entrego. Mas é tudo engessado. Quando eu rompo, parece que eu brilho. E aí eu não tô seguindo o script, parece que é tudo no improviso. E ainda assim... Mas dá certo. Mas era muito desconfortável, porque não foi o modo ao qual eu fui ensinada e educada. Não era um então lugar, parecia que né? eu tava fazendo errado. Nossa. Então foi muito difícil essa parte, até eu me adaptar com esse novo contexto, sabe? Então eu foquei muito em começar a estudar essas áreas de conhecimento. E aí eu fui fazer formações em mentoria, em carreira, transição de carreira. Comecei a trabalhar com isso, muito focado no trabalho. E aí dentro desse espectro grandão, carreira, trabalho, relações profissionais, porque depois da minha mudança, muitas pessoas começaram a perguntar, como que tu fez isso? Eu também não tô feliz. Ah, porque você virou referência Eu virei nisso. referência. E as pessoas te buscavam pra Isso. conselhos As pessoas nisso. começaram a perguntar. Nossa, muito legal. Eu também tô perdida. Que eu E aí faço? eu percebi, eu gosto de falar sobre isso, vou buscar conhecimento. Legal. E aí na pós tinha um módulo só sobre relação profissional com trabalho, orientação profissional, carreira. Massa. Formações avulsas também de pessoas que trabalhavam com isso, né? Que era coaching, mentoria, treinamentos. Galera que até que você poderia atuar em RH ou treinamentos em empresa Sim. ou também atender individualmente. E aí eu comecei a estudar. Então eu tinha a minha experiência, eu tinha conhecimento técnico. Atendendo pessoas, eu percebi que eu gostava de trabalhar com empreendedores. Ou pessoas que tinham projetos avulsos, tipo a gente aqui. Você tem sua carreira na advocacia, mas você queria desenvolver um podcast. Legal. E eu falei, cara, eu vou nichar pra trabalhar com mulheres que têm projetos, que são autônomas, ou empreendem, ou têm um projeto, têm um trabalho e têm projetos. Depois que eu comecei... E aí, no início, eu era mais focando no desenvolvimento de projeto, modelo de negócio, como é que você presta seu serviço, a parte mais business. Ah, tá. Uma parte mais técnica e pragmática. Eu ainda não tinha aberto a caixinha da criatividade, da sensibilidade. Eu ainda tava ali, direito, negócio, Sim. prática, né? Aquilo que é o que todo Certinho, mundo, aham. né, espera. Isso. Só que aí, e trabalhar com mulheres que empreendem, depois que você desenvolve o projeto e define o que é que vai ser, qual é a pergunta seguinte? Como que eu vou contar essa história? Sim. Ou, qual é a cara que isso aqui vai ter? Ou, como que eu me traduzo, eu represento assertivamente, eu expresso o que eu sou, isso que eu tô fazendo. Naturalmente, as perguntas começaram a vir como etapa seguinte ao estabelecimento do negócio, às experiências. As clientes começaram a me puxar pra isso. Aqui, eu trabalhar, e aí hoje eu trabalho, né, pra já resumir, eu trabalho com branding, concepções criativas, narrativas visuais e fotografia agora também. Sim. E isso veio, não foi uma decisão. Eu quero isso, vou aprimorar, explorar para então... Não, eu meio que caí de paraquedas, eu fui puxada, assim, porque as pessoas já percebiam habilidades em mim e elas me demandavam. Esperavam isso também. Depois era o próximo passo do As projeto que elas próprias já clientes, faziam com você. Isso, as próprias clientes. Então não foi algo de deixa eu divulgar e prospectar. Não, as clientes que já trabalhavam comigo começaram a trazer novas demandas. E eu só abracei. Então, nesse fluxo também de vou me jogar, né? E aí eu comecei a explorar isso. Nesse processo, e aí contando agora como é que foi esse processo de mudança, né? Como que eu parei aqui também. Nesse processo, em 2023, eu decidi fazer o meu próprio site. Eu entendi que, eu falei, tô sentindo falta de um espaço onde eu conte a minha história, que não saia ali da página do Instagram. Aí o meu processo de construir o meu site, e eu decidi fazer um manifesto em vídeo, Nossa. aí arregaçou. Foi belíssimo, inclusive. Destampou, assim, ó, abriu todas as abas, assim, foi uma caixa de... Pandora. Tava tudo socado. Porque E você vomitou. E eu vomitei. Porque tocou na parte da criação, da sensibilidade. Que talvez você tava abafando todos esses anos. Todos esses anos, porque até o ensino médio, eu era a menina da By the dança. book. Ah, tá. Eu era a Sim. pessoa da arte. Ah, e aí depois chegou no você- ensino médio. Você e engessou. vamos levar a sério agora a vida, vamos escolher nossa não dá pra profissão. você ser dançarina. Larguei tudo. É, Isso. você tem que ser Não dá. médica, advogada ou engenheira. Engenheira, É. aham. Então, quando eu era a pessoa que eu tava envolvida em todas as atividades extracurriculares, teatro, apresentação, na escola, Nossa. cartaz. Eu era sempre a menina que fazia a cartolina, a letra bonita. É, eu. Aham. É? Então eu sempre gostei muito de tudo isso. E aí eu abafei. Não, agora, sério, pragmatismo. Agora é eu vida entrei real. Rígido, total. Deixei de ser criança, agora Porque sou eu adulta. sou também essa pessoa muito prática, executora, etc. Só que eu eliminei, eu diminui, A silenciei parte- a outra parte mais artística, poética, que tem a ver com meu pai, com a música, enfim. E aí, me envolver nesse processo de criar o meu espaço, convocou esse mim de maneira absurda. Eu sempre brincava, gente, eu só queria fazer um site. E aí, Eu do queria só nada, fazer um virou site. um super Eu falei, projeto. vou fazer um manifesto, então eu quero fazer isso direito. eu E a quero fazer que me dificuldade represente. também de você acessar esses sentimentos e ter Super. coragem de botar isso pra fora, Então né? isso foi um rebuliço, assim, interno. Não teve volta, assim. Porque aí depois que eu fiz o meu também, e aí de novo, as pessoas veem
cara, como que tu fez isso? Sim, aí querem... Querem também? É, claro. Então, no fim das contas, eu fui sendo meu próprio case, assim. Entendi. Explorando minha curiosidade, meus interesses e aplicando em mim. E naquilo que eu queria aprendendo. fazer e aprendendo. Legal. E acessando. Então, se tu me dissesse lá em 2020, você vai trabalhar com fotografia, e aí hoje, agora faz só 6 meses, nesse momento, no dia que a gente tá gravando, que eu tô fotografando, profissionalmente. Eu não sabia, achei que você já tava fotografando há mais tempo. Inclusive, ela me fotografou hoje, foi sucesso. Depois vocês vão ver. A minha primeira cliente pagante de fotografia foi em novembro do ano passado, agora, final do ano. Caracas, eu não sabia, eu achei que já tinha tempo. Só que eu era adolescente, eu estava shot. Eu fotografava. Minha mãe falava, teu pai te deu essa máquina com 10 anos, tu levava essa câmera pra todo buraco, tu não sai de casa sem a câmera na mão. Olha só. Eu sempre gostei. Também era hobby, deixei pra lá. É, porque não podia ser uma profissão, né? Não, de jeito nenhum. É. Então, eu fui abrindo várias caixinhas Entendi. da minha trajetória. Quando eu abri a da fotografia, nem foi pra trabalhar primeiro. Eu passei mais de ano só fotografando pra mim. Era a minha forma de expressão e comunicação. Massa. Na minha rede social, era a maneira como eu me expressava. Eu não tava ali intencionada em trabalhar e ter clientes com isso. Entendi. Até que eu entendi, eu falei, cara, deixa eu experimentar isso daqui. E casa perfeitamente com o seu projeto. Casou perfeitamente, porque se eu tava olhando já pra como as pessoas vão se traduzir, Exato. quem Que histórias são elas vão enquanto contar, expressão, a fotografia é só mais uma maneira. eu passei muito tempo, uns 2 anos, trabalhando com outros fotógrafos. Então eu fazia direção criativa, eu trazia as inspirações, eu fazia tudo. Só que não era eu que clicava, eu brifava os fotógrafos. E isso também foi uma escola pra mim, porque eu trabalhei com muita gente massa, que divide o processo, eu aprendi muito observando. Quando eu decidi começar a trabalhar com isso também, eu já tinha muito repertório. Massa. Não só da parte criativa de referência, mas também de mão na massa, como que esse mercado funciona. Porque eu trabalhei com muita gente dessa área, pessoas generosíssimas, que dividiram e abriram os processos comigo. Entendi. Então, eu comecei, só faz 6 meses, mas a sensação é que eu já tenho muita experiência acumulada nessa Já área. pronta pra... Então, não foi um desafio de não sei o que eu tô fazendo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Né? É óbvio, tem uma curva aqui de desenvolvimento na Sim. parte técnica, no repertório, em tudo. Mas- Natural de qualquer coisa na vida. qualquer coisa, mas foi muito massa ver o quanto, quando você vai pra um lugar que supostamente parece ser seu, aquilo te devolve. Devolve. Em energia, em satisfação, mas em procura também. Sim. Porque no momento que eu abri a boca e falei, oi gente, eu tô também fotografando, quero. É, porque é o seu lugar, né? Porque é um lugar Sempre que foi as o seu pessoas já lugar. percebiam e eu que não negava se... aquilo. você que não se valorizava. Então, sim, hoje eu trabalho com branding pessoal, acompanho mulheres, carreiras, esse desenvolvimento também dos negócios e projetos. Mas agora também essas narrativas visuais da fotografia, que é algo que tem me realizado demais, demais. E aí eu olho e penso, bicha, tu fazia direito. Como assim? A gente teve essa conversa hoje, eu falei, caraca, Bia, como? Sério? Como? Foi a melhor coisa que você fez na sua vida, sério. É muito doido, mas eu também entendo, eu tenho uma clareza assim absurda que o direito, eu acho o direito uma faculdade absurda assim, com em termos certeza. de conhecimento, Todo as mundo, pessoas né, são muito tinha que ignorantes, saber o todo mundo básico. tinha que saber. Então, eu já abri com 6 meses, eu não abri e-mail, fui direto pro CNPJ, eu sei conversar com o meu contador assim, eu entendo o que tá falando. tipo... Tinha, em 2019, que abriu a Sociedade Limitada Individual, eu que cheguei falando, cara, isso aqui a mulher nem sabia ainda Sim. que tinha. É, você já... Então, assim, eu tenho um conhecimento que me dá uma segurança de dialogar, eu sei o que tá acontecendo, uma noção igual pra básica igual. de impostos, É, sim. direito empresarial. É. Então, as pessoas, eu sinto insegurança, elas são muito perdidas. Então, você entende te direito deu um consumidor, know-how. direito constitucional, Claro, gente, é né? o básico. Então, eu sou muito grata de ter feito, né? Uma visão também politizada, a questão dos direitos humanos. Claro. Você acessa realidades, enfim. Não, e outra, gente, todo tipo de estudo, né, nada Muito, se perde. muito Meu pai nada. sempre fala isso. A única coisa que ninguém nunca vai tirar de você é o seu estudo. É o conhecimento. Então não importa. Você Sim. vai usar, isso vai desenvolver o seu raciocínio, isso vai desenvolver conversas, a forma de você pensar, tudo. Então te trouxe pra onde você tá hoje. Se não Isso. fosse isso, talvez você tivesse seguido outro caminho. Então eu sei que isso tem uma formação na minha personalidade, na minha visão de mundo, meu ponto de vista. Tem uma influência direta do direito. E os anos de estudo para concurso, eu sempre falo que eles me forjaram. Porque, de novo, eu era a menina prodígio na escola, tudo era fácil, notas altas. Eu performava no esporte, performava nas notas, eu tinha amigos. Aí você chega e termina a faculdade, a sua notinha 10 lá na faculdade, não significa nada. querida. Nada. Vou contar pra vocês, nada. É. Então você baixa a bolinha. Baixa a bolinha. E aí, então, os anos de estudo é um exercício de humildade. É. E tapa na cara, porque é Sim. rejeição atrás de rejeição. Aí você se sente, ó, desse tamanho. É. Porque assim, você é boa, tá bom. E tem um em cada sala de aula, de cada escola, de cada cidade do país. Sim. De cada faculdade. É, Entendeu? exatamente. Então, Isso é aquilo
me forjou em nível de personalidade, de resiliência, humildade, talvez esse tolerância ao desconforto. Foi um período onde a minha autoconfiança era muito frágil, porque, de novo, é muito não que você leva na cara. Pra você acreditar e continuar fazendo aquilo, você tem que estar muito certo do que você quer. Então, essa coisa da disciplina, tudo assim. Então, cara, mesmo os 4 anos dedicados, aquilo foram os anos de mais autodesenvolvimento que eu tive, pessoal. Em tudo, em amadurecimento emocional, tudo. Assim, foi muito importante. Então, eu não me arrependo do tempo, de ter tomado essa decisão, pelo tempo que foi. A escolha da faculdade, tipo, nada, assim. Foi, pra mim, tudo como isso tinha me trouxe exatamente, tudo como tinha que ser. Tudo isso me trouxe até aqui. Ô, Bia, você falou um negócio, quando eu te perguntei quem era você fora dos autos, você falou coragem. E eu diria, se você me perguntasse uma característica sua, hoje, sendo sua amiga, eu diria muito coragem. Não só por essa transição de carreira, que é simplesmente fantástica, eu tenho certeza que inspira muitas pessoas. Sim. Mas você tem passado por um processo pessoal agora, né, da separação. Sim. O que eu também acho muito massa, da sua coragem mesmo, de quebrar paradigmas e quebrar o que a sociedade espera que a gente faça. E, de novo, isso é muito do que eu quero falar aqui. É da gente poder ser quem a gente é e quebrar o que todo mundo espera que a gente seja. Sim. E você acha que, de alguma forma, esse processo que você passou em relação à sua carreira te trouxe pra um lugar diferente pra você passar agora por essa separação? Tem associação, né? É engraçado falar isso, porque esse lugar da coragem, eu tenho... No último ano, eu tenho me apropriado de coisas assim sobre mim, de você olhar e dizer, sou isso aqui mesmo. E não tem um mês que eu tava sentada na minha cozinha sozinha, tomando café, e pensei, eu sou uma das mulheres mais corajosas que eu conheço. Você é mesmo? Isso é massa, porque a gente não reconhece, a gente não consegue reconhecer. Sim. Você é muito uma das mulheres mais corajosas que eu conheço, é muito real. Sim. Sério? E eu comecei a me apropriar isso, internalizar. E pra mim tem relação, porque a gente só consegue abrir uma porta e olhar pra aquilo que a gente tá se agarrando quando a gente sustenta e confia na gente e se enxerga não só de um lugar de merecedora, mas que a gente dá conta de atravessar pelos rompimentos. Esse processo da transição, quando eu fiz essa quebra de expectativa de tudo, foi muito, muito forte pra mim. Porque de novo, eu sempre fui a menina na escola, a criança, adolescente, a jovem, depois a mulher, que atende todas as expectativas. Quase num nível de perfeição, e essa era a minha maior ferida. Tipo assim, deixa eu errar, deixa eu... Eu tenho meus buracos também. Sim, meus deixa eu vazios, ser todo imperfeita. mundo tem. E eu não sei se as pessoas estão vendo isso. Então tinha um peso muito grande, aquele medo de qual impacto isso vai gerar. E quando eu falei no início do nosso episódio que isso foi um marco na minha personalidade, assim, foi um antes e depois, foi muito estruturante essa decisão de carreira. Sim. Lá atrás. A transição de carreira, quando eu fiz esse movimento, é muito nítido pra mim, olhando agora 5 anos depois, o quanto isso me devolveu e construiu minha autoconfiança, o que eu penso sobre mim mesma. Isso é visível pra quem convive com você. Pra mim existe uma Bia antes e depois também. Total, total. Eu cresci em mim. Sim. Eu era antes uma menina... Era como se eu fosse uma menina de moletom estudando pra concurso. Sim. Insegura. E hoje você é uma mulher que voa pelo mundo. Insegura, incerta. Sim. Com medo de desagradar, com medo das coisas que tá fazendo. E aquilo me deu uma força, porque você começa a caminhar em si mesma e se ocupar de si mesma. Eu tenho certeza que eu não teria aberto a portinha de olhar pro meu relacionamento se eu não fosse essa mulher que você é hoje. 4 anos depois. Porque foi 4 anos depois da transição de carreira que eu abri essa porta de olhar pra isso. E eu lembro no dia que eu cheguei na terapia e falei, chegou a hora de falar sobre o meu casamento. E eu nunca tinha trazido essa pauta. Em anos de terapia, eu nunca tinha trazido essa pauta. Nunca? Nunca. Nunca, nunca? Eu não falava sobre o meu relacionamento. Olha só. Porque pra mim tava resolvido, não tem o que falar, tá tudo ok. Tá tudo certo. Então, sem entrar aqui em detalhes, né, em pormenores dessa decisão, é muito nítido pra mim que eu ter aberto essa porta de olhar e dizer, chegou a hora de falar sobre o meu casamento, olhar pra isso e entender que talvez eu não queira mais estar aqui. Eu só consegui me dar conta disso, olhar pra isso e falar isso pra mim mesma, porque eu tinha construído essa autoconfiança
isso tava em outro lugar, a nível de autoestima e a maneira, o que é que eu penso sobre mim mesma. Óbvio, poderia ter vindo uma adesão depois da outra, eu não sei, não tem como a gente saber. Sim. Mas eu não tenho dúvidas que uma coisa respingou na outra. E nos dias mais difíceis desse processo, eu sempre senti no meu coração que eu já tinha passado por isso uma vez. Proporções completamente diferentes, outras crenças, outros desafios, outras inseguranças, mas eu tinha uma sensação que eu já atravessei isso uma vez. E você sobreviveu. E que eu sobrevivi. E que eu ia dar conta de novo. Então, Isso é isso me incrível. fortalecia nos dias mais difíceis, assim, de eu dou conta, eu vou atravessar. Eu já passei por isso de novo. Tudo vai dar certo. Vai dar certo. Vou chegar outra pessoa do outro lado. Miga, nesses dois aspectos, eu acho que se espera muito da mulher. Tanto a questão da construção da família, do casamento, bibibibobobô, quanto também de estar dentro de profissões tradicionais, ou então de cuidar do lar, e etc, coisa e tal. Sim. E dentro do seu trabalho, você trabalha especificamente com projetos de mulheres, né? Majoritariamente. Você consegue enxergar essa dificuldade das mulheres de construírem um espaço de autenticidade? De liberdade? Sim. E é muito interessante, eu vou até poder abrir aqui, porque na hora que esse podcast sair, já vai ter acontecido meu projeto, então eu posso falar verdade. sobre ele. Eu tô envolvida num projeto, eu vou fazer uma exposição de fotografia no evento para mulheres na BCG em Copenhague. Chique demais! Chique demais. Chiquérrimo. Simplesmente a minha primeira convidada vai... Olha, é difícil. Sim. E o nome da exposição, que eu chamei de Lugar de Si, eu queria falar sobre ocupar-se e sobre mulheres que ocupam a si mesmas e a seus lugares no mundo. E aí eu tive a ideia e eu pensei assim, eu vou escolher mulheres que eu fotografei, que tem essa seria a narrativa, esse é o ponto comum, de mulheres, eu queria trazer histórias de mulheres que ocupam seus espaços na Sim. vida e se ocupam de si mesmas, são transbordantes, assim, né? E eu tive a ideia, eu falei, ninguém melhor do que elas, né? Do que na própria voz falarem sobre isso. Eu não queria estar eu ali dando voz pra elas, eu gostaria de usar o espaço pra ser veículo para que elas próprias falassem. Contassem E eu pedi essa pra história. cada uma me gravar um áudio pra eu colocar ali no QR Code na exposição, falando sobre o que significa pra elas Ocupar. se ocuparem de si mesmas ou a seus lugares no mundo e se teve algum momento na vida, né, que isso aconteceu. E uma resposta, foram 6 mulheres. Algumas respostas, quase todas falaram uma coisa, que elas demoraram a entender que elas não precisavam caber em lugar nenhum e nem pedir permissão pra ser quem elas eram. É um lugar muito de que a gente alta conversa, permissão, que a de gente autorização conversou pessoal. muito. Então, passa sobre... Eu entendi que eu não preciso caber nas expectativas alheias. Ou eu não preciso pedir permissão pra fazer o que eu quero fazer. Eu posso ir lá e fazer. Então, tem um momento de virada onde a mulher entende que ela não precisa se adequar mais. E que, na verdade, não tem expectativa de ninguém que ela tá lidando. É ela que não se autoriza. É uma auto-permissão mesmo que uma falta, auto-permissão. sabe? Então... Eu lembrei agora da exposição por conta dessas respostas, e aí eu vou dizer que é esse o ponto. E pra mim é muito satisfatório, porque geralmente quando eu começo a trabalhar, a pessoa ou tá nesse lugar de virando, ou ela tem essa virada no caminho. E muitos me falam, cara, se você não estivesse do meu lado, talvez eu tinha desistido disso, porque eu não tava sozinha. E quem eu me falou, particularmente. quero desistir? Eu falei, não vai desistir, não tem como Gente, eu desistir. falei ontem, eu mandei uma mensagem pra ela e falei, cara, o que tá acontecendo? Eu acho que eu surtei. E eu Vamos falei, não voltar dá mais atrás. tempo de desistir, tô embarcando. Exatamente. É Então, justamente isso isso. traz muita força, mas a gente botar no mundo as coisas que a gente idealizou traz uma força absurda pra gente. Porque é isso, você fala, cara, eu fui lá e fiz. Então, às vezes, pros outros, pro público, é só um projeto. Aham. Mas pra você, não, é. É muito, tem uma é muito mudança mais coisa interna envolvida. na maneira que você se percebe, o impacto emocional que aquilo gera. Eu fui lá e fiz, eu acreditei naquilo que eu tava pregando, sabe? Sim. Então, esse é o maior entrave, normalmente. Essa gestão de expectativas, esse entendimento, trabalhar essa insegurança, essa autoestima, esse autoconceito em si mesmo como uma mulher no mundo. Então, cada um tem um processo. Geralmente, isso leva um tempo, mas é muito massa você começar... É nítido que mulheres ali mais próximas aos 40, e eu trabalho com muitas mais próximas aos 40, e tem uma rede próxima Tem com mulheres. essa virada de chave? Perto dos 40, você já tá assim, ó. Meu amor, eu tô doida pra fazer 40 anos. Aquela, falta 7 anos ainda, mas... Para! Não, calma. Eu tô assim, gente, vai ser incrível. Sério?
É mesmo? As pessoas têm essa coisa nos 40 anos? Porque eu acho que... Acho que nos 40 anos, talvez você... mudança dos 20%? Não, sinto muito, mas é porque eu acho que é Imagina isso. no 40, Talvez você... tipo assim, tipo beijo, assim, sociedade. eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Eu formei, eu tô Isso. trabalhando, Isso que eu eu tinha pago que minhas fazer, vou fazer o que eu contas. quero agora. Então, tipo assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Exatamente. Existe uma Caraca! libertação absoluta, que é tipo assim... Agora, Não meu pode falar amor. palavrão, mas eu pensei em palavrão. Eu ia falar esse palavrão também. pode. Agora, meu amor. É assim, Super ó. pode? Tipo, foda-se. Fora dos altos, gente. se coisando com linguagem, fora dos altos. É isso, é fora dos altos. O bom é que as pessoas não sabem. Tipo, quem é essa Gente, terceira eu voz, né? amo. É a produção Gente, aqui. A gente tem uma... Mas é a minha plateia, A gente tem uma amada. plateia ao vivo aqui. A minha plateia Intervenção amada. pública, Não dá, não dá. maravilhosa. Eu amo. É isso, foda-se. Exatamente. Tá, e aí nessa vibezinha marca pessoal, Tá. qual seria o seu slogan? E slogan, Ritinha? Tem um slogan não, minha filha. Qual seria, o que te identifica, assim? Tu falou já de frase pra se inspirar, slogan. aham. E eu sou uma pessoa muito ligada à música, eu já tive vários bordões ao longo do tempo, assim, mas recentemente, porque eu também sou envolvida com essa questão da exposição, e eu escrevi meus agradecimentos, mencionando meus pais, agradecendo, e eu fiz uma brincadeira com Raul Seixas. E eu não tenho como lembrar das músicas deles. Inclusive, eu ia falar um trecho da música, mas agora, na verdade, eu fiquei com vontade de ler um trecho do agradecimento, onde eu faço esse jogo, e eu acho que vai ser especial, porque isso me representa muito, e eu acho que retrata esse momento que eu tô vivendo. Deixa eu abrir aqui. Ao Muito vivo, orgulhinho. né? Decisão aqui ao vivo agora. Muito orgulhinho. Vamos lá. Muito orgulho. Eu cresci num lar ouvindo Raul Seixas e assimilei que eu poderia ser aquela metamorfose ambulante que tenta outra vez, deseja profundo e sente que é capaz de sacudir o mundo. Ao meu pai e à minha mãe, obrigada. Com vocês eu aprendi que eu posso ser rasa, larga, profunda, o tudo e o nada. Se eu sou essa mulher corajosa que vocês dizem que eu sou, é porque vocês me permitiram voar tão alto, tão livre, com a certeza e segurança de que eu sempre teria um porto para onde retornar. Então, esse trecho do Raul, de ser uma metamorfose ambulante, de acreditar com muita força, de querer muito e desejar as coisas e tentar outra vez. Eu diria que se eu tivesse um slogan, talvez seja esse. Tente outra vez. Esse é um ótimo slogan. É um ótimo slogan. É um ótimo slogan. Cara, tente outra vez, vambora, levanta com a poeira, vamos de novo. Porque coragem é sobre isso, é reinventar, né? É sobre reinventar. Não é sobre achar que não vai ter medo, que não vai ter falha. Não, vai ter. A gente precisa saber que vai ter. Ah, não tem como, é. Vai ter luto, vai ter perda, vai ter fracasso, vai ter decepção, desilusão. E o que a gente faz com isso? A gente tenta outra vez? Impressionante. Amei. Miga, pra gente terminar, Caminhando para o fim. uma das coisas que a gente conversou muito quando a gente tava construindo o podcast era o que eu pretendia com isso, fora a questão de realização pessoal Sim, mesmo. perfeito. Mas a gente falou muito e eu refleti muito sobre inspirar, né? Eu te falei que eu queria inspirar pessoas. Sim. Mais uma conversa que a gente teve, eu te falei, mais do que inspirar as outras pessoas, né? Tipo assim, se uma pessoa ouve isso, ouve você falando, ouve o podcast e já se sente de alguma forma inspirada, pra mim Perfeito. a já gente vai alcançar cumpriu uma o pessoa. objetivo. Isso Exatamente. mesmo. Isso mesmo. Mas mais do que isso, eu te falei, eu queria que as pessoas que viessem aqui e contassem a sua própria história, se inspirassem pela sua própria história. Percebessem que, na verdade, a história delas é foda pra caralho e que elas são muito foda. E que elas têm que se auto-inspirar. Pra quem nem fala palavrão. É. Fora dos autos. É isso. Fora dos autos. É vinho, Totalmente. palavrão. Uai. É sobre isso. Mas não é isso, porque às vezes a gente busca inspiração na história dos outros, a gente faz isso muito, né? A gente tem que E olhar a pra gente cima. esquece de se inspirar na nossa própria história, cara. Perfeito. Então, o que eu te pergunto pra finalizar é: você, com a sua história hoje, com esse tanto de inspiração que você tem, o que você diria pra Bia lá de trás, sentada na escrivaninha, estudando pra concurso, pra ela se inspirar a ser essa mulher que você é hoje? Caraca. Te peguei, né? Me pegou? Ah! Gente, ela me ajudou a construir o podcast, ela sabia tudo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, alguma Ela coisa eu deixou tenho que... essa daqui de fora, uai, porque em minha né? defesa. Poxa vida. Quem sabe faz ao vivo. Cara, quando eu olho pra trás... O que você acha mais marcante e inspirador da sua história? Que você acha que se você contasse pra Biazinha lá de trás, ela ia falar, tipo, pô, eu não preciso ter medo, dá pra ir suave.
O que me impressiona na minha história é que eu sou muito inconformada com... Eu tenho essa coisa, esse ímpeto de vida muito forte dentro de mim, de que eu quero ter uma vida inteira. Eu quero estar inteira e transbordar em todos os espaços. E nada que esteja, se não for bom o suficiente, se não chegar, não tiver altura, eu me retiro. É uma coisa que é quase uma dor física, sabe? O direito foi isso, o casamento foi isso. Foram lugares grandes, eu olho pra trás e, na verdade, se repetiu em vários momentos pequenininhos. Começa pequenininho até a gente chegar nos grandiosos. Sim. E eu admiro muito isso em mim, de eu não me conformar com o que existe, porque tá gostoso, confortável ou conhecido. Ou porque as pessoas querem que seja desse jeito. Eu levanto a cabeça e eu falo, bora lá, desse jeito aqui não me serve. Amém. Então, isso eu admiro muito em mim como característica. E eu entendo e eu enxergo que para eu conseguir fazer isso, aí vem de novo a coragem. Sim. E a resiliência. Sim. Que é quase olhar para as situações e pensar, eu dou conta de passar por isso. Eu vou passar. Eu não vou deixar de viver isso daqui porque vai ser difícil. Não, eu vou passar. Em busca dessa realização. A Mel miou. Em busca de uma realização e de o sentir, de querer estar o mais inteira possível, de ocupar a si mesma, o máximo, e os espaços. De ser coerente com aquilo que eu prego e com aquilo que eu vivo, sabe? Então, eu não tenho medo de mudar de ideia ou de me retirar. Eu não quero ser prisioneira de uma escolha que eu fiz lá atrás, se eu mudei e não tá mais fazendo sentido. Então, eu levo isso muito a sério. E eu acho que não era uma coisa que eu percebia. Foi convivendo com outras pessoas, de perto, que eu entendi que isso não era o padrão. Que as pessoas, elas permanecem. Sim, muito! Permanecem muito. Vamos parar de permanecer, hein, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas permanecem muito. Mesmo que elas não estejam mais felizes, Não, mesmo que não faça mais sentido, mesmo que tenha mudado, mesmo que... Nossa, mas elas permanecem demais. Eu vou. Eu só vou. Isso é incrível. Então, e cada vez mais eu acho que isso vai fortalecendo, porque tente outra vez, né? Cada vez que você tenta outra vez... Você se fortalece mais um pouco. Você se fortalece mais um pouco. De fazer isso mais vezes, quantas vezes foram necessárias. Porque a gente só tem essa vida, cara. Até. Amei, amiga! Eu amei você aqui. Gente, fala sério, né? Como é que nos inspira? Ai, amiga, eu tô muito feliz. Obrigada. De verdade, tô muito feliz. Espero que todo mundo goste. Que todo mundo tire inspirações disso. A gente tem que compartilhar, já que é a primeira vez, né? Aham. A gente tem que compartilhar os arrobas, acompanhe, isso, dá muito like bem. aqui no podcast. Se tem alguém que precisa escutar isso, encaminha. O meu Instagram é @abiabrito. Eu vou escrever depois pra todo mundo. Que tem que seguir, E o o Instagram teu? dela é maravilhoso. Compartilha o teu Instagram pessoal também. Eu mudei Ritinha? recentemente. Não, eu Rita mudei. Machado. Rita.n Machado, mas eu vou deixar aqui. Eu mudei Deixa tudo na recentemente. descrição. E quem quiser continuar essa conversa, tiver trocas, tiver passado por algo parecido e quiser relatar, trazer também, Sim. comenta. Aqui no Spotify dá pra você comentar agora, Exatamente. é super legal. Adoro ouvir, a gente adora essa troca, né? Esse Exatamente, diálogo. com certeza. Eu vou adorar saber o que vocês têm pra me contar também sobre isso, pra gente conversar mais sobre todos esses temas que tem muita ligação com tudo isso que eu tô passando, todos os meus processos. A minha ideia aqui é justamente trazer questões que façam sentido pra mim, mas também façam sentido pra vocês. A Mel quer entrar no episódio? Vem cá, Mel. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ela não tá entendendo. Olha aqui que essa coisa neném. mais linda essa bebê. Ela é a estrela da Estrela da casa. casa. A próxima entrevista vai ser com a Mel sobre como atazanar a sua irmã mais velha. Vai ser a Mel contando do que ela faz com a Mia. Maravilhosa. É isso. Como que vai encerrar? Já ensaiou? Cara, não ensaiou. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Eu acho que é isso, né? Partiu.